A partir desta semana aqui no nosso programa, a gente volta a falar de cirurgia plástica, e quem fala sobre cirurgia plástica aqui junto com a gente é sempre o Dr. William Namini e a doutora Carla Petterli. Hoje aqui no nosso estúdio, o Dr. William. Tudo bem com você? Tudo bem, Thiago. Então tá joia. William, hoje a gente vai falar de lipoaspiração e eu queria que você já contasse pra gente qual a diferença principal da lipoaspiração para abdominoplastia, porque são coisas diferentes na área da cirurgia plástica, né? Principalmente porque às vezes tratam a mesma região, né? Isso é muito comum as pacientes chegarem com essa dúvida, né? Então, basicamente é o seguinte, a abdominoplastia é uma cirurgia indicada para quem tem flacidez, seja de pele ou da parede da barriga. Ou seja, indicado para pacientes que emagreceram e sobrou pele. Ficou flácido, né? Ou mesmo depois de uma gravidez, que tem a distensão, né, da parede abdominal, às vezes tem ganho de peso também, e aí existe essa sobra de pele. Algumas mulheres têm a vantagem de o corpo voltar, e outras não, e acaba... E aí está indicada a abdominoplastia. Já a lipoaspiração é indicado, como o próprio nome diz, né, aspiração de gordura. Então, quando você tem gordura localizada, então, realmente a melhor técnica seria a lipoaspiração. E lembrando que pode-se combinar as duas cirurgias também. Então, o paciente que tem as duas coisas, ou seja, gordura localizada com flacidez de parede da barriga ou flacidez de pele, então se faz as duas cirurgias, no mesmo procedimento. No mesmo procedimento. Agora, a lipoaspiração em especial, você pode fazer em várias partes do corpo, né? Exatamente. Então, vamos começar, né? Desde a parte da cabeça. A parte da região aqui debaixo do queixo, que é a papadinha, pode ser feito. Região dos braços, né? Pode ser feito também. Região aqui do tórax. Então, tem pacientes que reclamam dessa gordurinha na frente da axila. Entendi. Né? Então, nas costas. Então, toda a região abdominal. Então, circunferencial, né? Região dos culotes, né? Pernas, que é a região do trocânter aqui. E região da face interna da coxa e a face interna aqui do joelho. Também dá pra fazer? Também pode ser feito. Algumas pessoas eu acho que chamam esse tipo de cirurgia, por exemplo, embaixo do braço ou na frente aqui, de microlipo, mas na verdade tudo é uma lipoaspiração. Na verdade se fala muito do porte da lipoaspiração, né? Então uma lipoaspiração menor seria uma mini lipo, microlipo, etc. Mas a técnica é a mesma. Certo. Até eu ia perguntar para ele assim, se as incisões que são feitas para tirar, depende do local. Depende do local, são sempre incisões por volta mais ou menos de meio centímetro, né? Então localiza-se às vezes mais de uma incisão por região, né? E através disso, então, se entra com a cânula, né? Certo. Lembrando que a cânula sempre é uma cânula romba, né? Ou seja, ela não tem ponta. Sim, ela é... Por questão de segurança. Ela é arredondada mesmo. Ela é arredondada na ponta, né? E aí você, por pressão negativa, você aspira então essa gordura. As pessoas, quando pensam em cirurgia plástica ou na lipoaspiração em especial, já perguntam. Existem muitos casos, enfim, de mortes em cirurgia plástica. E eu queria que você comentasse, não é apenas na cirurgia plástica que acontece esse evento, né, William? Na verdade é assim, é porque tem que se separar as coisas, né? Não se pode banalizar a cirurgia plástica. Então, a cirurgia plástica é uma cirurgia, um procedimento médico, e é uma cirurgia que tem que ser tomados devidos cuidados, né? Quando se banaliza, você acaba fazendo com qualquer pessoa ou em qualquer lugar, e aí incorre um risco, né? Então, eu sempre comento com minhas pacientes também que é importante, primeiro, checar a questão do profissional, né? Então, se o médico realmente é habilitado, ele é membro da sociedade de cirurgia plástica, tem a titulação, certo. Né? Então, isso já confere uma segurança a mais, né? Como para qualquer atividade, né? É verdade, é verdade. Segunda coisa, o local que vai fazer esse procedimento, né? Então, se é um local realmente que é dotado de uma infraestrutura hospitalar, né? Que tenha uma retaguarda de UTI, etc. Então, levando em consideração esses critérios, realmente o índice de complicação é muito baixo. Certo. Né? Mas eu digo porque as pessoas às vezes têm essa referência de a pessoa acabou falecendo na cirurgia plástica. Por quê?
quando a pessoa está tratando uma doença e acaba falecendo, é uma coisa. Quando ela está na cirurgia plástica, nossa, era uma pessoa tão jovem, enfim, acabou falecendo. Mas eu acho que o organismo de cada um é diferente. E eu acho que é por isso também importante os exames que são pedidos. Exatamente. Né? Então, são exames pré-operatórios, né? Existem exames que são de rotina, né? Pra gente checar se realmente a pessoa pode fazer a cirurgia. E existe um critério também, porque é passado por médicos clínicos para ver se a pessoa tem condições, então passa pelo cardiologista, depois passa por uma consulta pré-anestésica com o anestesiologista para ver se tem condições. A partir daí, então, se estabelece que a paciente tem condição, aí sim é realizado. A consulta com o cirurgião plástico é o primeiro pontapé, né? É o pontapé inicial. Então você vai ter indicação, etc. Agora vamos ver se você pode fazer essa cirurgia, clinicamente falando. Eu acho que tem até ultrassom, né? A gente faz de rotina, na verdade, quando é na região do abdômen, né? Para ver a presença realmente de defeitos de parede abdominal, né? Que a gente chama de hérnias, né? Entendi. Então, isso são medidas de segurança. Né? E outra coisa é a questão do profissional, né? Que é respeitar o limite de retirada de gordura. É porque cada pessoa tem o seu limite, Tem né? um limite determinado pela Sociedade de Cirurgia Plástica em relação ao peso. Então você não pode, de repente, vislumbrando aí um resultado excepcional, retirar gordura demais. Entendi. Então você tem que respeitar esse limite também, que antes de tudo o cirurgião plástico é um médico, tem que preservar a saúde do paciente. A saúde do paciente, né? Por mais que se busque o lado estético, mas a saúde em primeiro lugar. E algumas pessoas me perguntaram também, sabendo que eu ia conversar com vocês, o que é hidrolipo? É diferente da lipoaspiração comum? Sim, na verdade assim, hoje existem dois tipos de lipoaspiração. A lipoaspiração seca, né, que é uma técnica desenvolvida, e uma lipoaspiração luminescente ou úmida, né? Que é essa hidrolipo, né? Por isso que chama hidro. Então, existem vantagens e desvantagens de acordo com cada técnica, mas a técnica mais utilizada é a hidrolipo, é a lipoaspiração luminescente ou úmida, né? Na qual a gente, antes de lipoaspirar, então injeta um líquido que, junto com o líquido, tem um medicamento que vai fazer com que os vasinhos fiquem apertadinhos, né? Então, quando você puxa a gordura, sangra menos. Entendeu? Então você consegue mais gordura. Isso, proporcionalmente você consegue tirar mais gordura dessa pessoa se você não injetasse esse líquido. Entendeu? Mas dois tipos de técnicas são corretas, estão descritas. Tem preferência, na verdade, da técnica pessoal do profissional, né? Agora, algumas pessoas até se perguntam, né? Porque logo depois do procedimento de lipoaspiração, a pessoa vai para o quarto, obviamente, e se sente muito inchado. E esse inchaço permanece por muitos dias. Isso é uma coisa comum. Comum, né? Como qualquer cirurgia, né, o processo de edema, o processo de inchaço, ele é comum. Além do mais, quando você faz, né, na verdade, uma abordagem na gordura da pessoa. Então a gente não enxerga, né? Você vê os furinhos lá de meio centímetro, mas por dentro, ele, na verdade, está cheio de buraquinhos, né? Quer dizer, foi puxado gordura. E uma área grande. Foi agredido. E uma área grande. Então, o que acontece é que a pessoa incha, não só no local que inclusive mexeu, né, que lipoaspirou, mas em outros locais do corpo também. Claro. Então é comum. Comum, às vezes inclusive nem tem diferença de peso. Isso mesmo é outra tirando, coisa. As pessoas podem achar que é emagrecer, exato, né, mesmo William? tirando às vezes 3 litros de gordura, a média mais ou menos, a pessoa às vezes vai se pesar e fala, mas parece que não saiu nada, mas é um inchaço, é a retenção de líquido. Entendi. Que com o tempo, né, com a drenagem linfática, isso vai diminuindo e aí a pessoa atinge o resultado. Então o formato corporal, ele não é alcançado rapidamente, né? Então precisa de um período. Demora quanto tempo, mais ou menos? Normalmente, então, a gente pede para a pessoa usar cinta entre 1 a 2 meses. Então a gente considera um resultado bom a partir mais ou menos aí de 3 meses. 3 meses a pessoa já começa a desinchou bastante, né? Ou ver o formato que o corpo vai ficar. Mas eu acho que é justamente isso que a gente estava falando. O corpo vai mudar, mas o peso da pessoa não muda.
por causa do inchaço. Por causa do inchaço. Tirando o inchaço, ele, na verdade, tem essa correção, né, da gordura que foi retirada. Certo. Então a pessoa acaba perdendo um pouquinho de peso, sim, né? Mas por não volta mais ou menos de 3 quilos. Mas assim, como é localizada, a diferença é grande, visualmente falando. Sim. A pessoa não perdeu, supondo, 3 quilos corporal. Não, perdeu 3 litros de gordura da barriga, por exemplo. Entendi. Então, é muito visível, né? Então, não adianta você ter lá 80 quilos achar que depois da lipoaspiração vai ficar com 70. Isso é fundamental. Isso, né? Assim, na verdade, então a lipoaspiração não é uma cirurgia, nem a abdominoplastia, né? Não são cirurgias de emagrecimento. Então, são cirurgias, na verdade, para você modelar o corpo, né? Então, você tira aquela gordura que está sobrando. Se for uma pessoa que está muito acima do peso, o recomendado realmente seria a pessoa emagrecer um pouco mais, né? Porque aí vai ficar limitado a quantidade de gordura que você vai conseguir tirar daquele local. Entendi. Entendeu? Então, a gente acaba recomendando perder um pouquinho de peso, né? Aí vai na nutricionista, no endócrino, para resolver talvez essa questão. E aí, na cirurgia plástica, alinhar o corpo como ela quer, né? Muito bem, gente, olha... São sempre muitas, tem mais dúvidas ainda, com certeza, de lipoaspiração. Acho que nos próximos programas a gente vai ter muito mais tempo. Se você quiser saber mais alguma coisa, é só mandar o seu e-mail para o nosso e-mail que está aparecendo aqui na tela, programasobmedida@gmail.com, e os nossos médicos estarão tirando aí as suas dúvidas. Dr. William, muito obrigado e até a próxima vez. Obrigado, Thiago.